Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Área Z, mais um vídeo bacana para você e hoje para falar sobre equipamentos de segurança no seu veículo. É claro, hoje a gente vai tratar aqui mais de automóveis. Nós temos motos, temos diversos tipos de veículo, mas vamos nos ater aos automóveis, utilitários e veículos nesta categoria. E sim, eu vou abordar aqui com vocês uma listagem de equipamentos um pouco mais básica. É claro que eu poderia adicionar mais coisas a essa lista, inclusive você pode ajudar a formar essa lista aqui nos comentários. Então, assistindo o vídeo, comenta se você gostaria ou acha interessante de adicionar um outro item de segurança veicular para a gente acrescentar na lista do canal Área Z. Antes de dar andamento nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e conheça o nosso material. É claro, também dê uma curtida no vídeo para ajudar o nosso trabalho e marque aquele sininho para receber as nossas notificações. Então bora pro vídeo? Vamos lá, vamos ver quais equipamentos. Eu vou, é claro, abordar os mais básicos também. O primeiro equipamento de hoje é o step, né? O mais básico e óbvio. O step no seu veículo é muito importante, afinal de contas, se você tiver um pequeno problema com o pneu, você tem que ter um pneu para substituir aquela roda que está com problema no seu carro, é óbvio, né? Com certeza. E que bobo, Fernando, mas o step, isso é claro que tem que ter no carro, sim, só que não adianta você ter um step no seu carro, e eu sei que muita gente faz isso, pega aquele pneuzinho velho que já está no arame e coloca como step no seu veículo. Entenda o seguinte, não adianta você ter um step no seu veículo se ele está em péssimas condições. O step ele tem que estar em tão boas condições quanto o pneu que está instalado no seu carro. É claro que muita gente coloca um pneu mais velhinho porque dentro da cidade, se eventualmente acontecer de furar um pneu, a pessoa vai substituir, colocar o mais velhinho e vai dar para chegar até uma borracharia ou uma loja para fazer um reparo ou a substituição do pneu danificado. Porém, se você estiver numa viagem longa, pode ser um problema. Um step em péssimas condições, ele pode acabar deixando você na mão, já que numa viagem longa, por exemplo, você às vezes não vai achar um borracheiro com tanta facilidade, dependendo do local onde você estiver. A função do step é justamente substituir um bom pneu que sofreu um dano, então nada mais justo que o step do seu carro esteja em bom estado, e não é o tipo de item que vale a pena você gastar pouco só para economizar. Então coloque um bom pneu como step, um pneu em boas condições e, é claro, mantenha esse pneu calibrado, mantenha ele em bom estado para ser utilizado numa situação de emergência. E fica uma dica com relação ao step. De uns tempos para cá, colocaram uma aberração como essa aqui da imagem, como step em muitos veículos quando você compra esse veículo lá na concessionária. Esse stepzinho ele tem um monte de limitações e é extremamente horrível. Se você tiver numa viagem longa, por exemplo, ele pode até servir, mas não é legal e não dá boas condições por ter uma limitação referente aos pneus normais que já estão no veículo. Então, se possível, fuja desse tipo de step e coloque um step tão igual às rodas que estão no seu carro. Vai ser melhor, vale a pena e o custo não vai ser tanta diferença assim. E é claro que acompanhando esse item tão básico que é o step, também uma boa chave de roda. A chave de roda é essencial, claro, senão você não vai conseguir fazer a substituição do seu pneu. Existem vários tipos de chave de roda no mercado, tem umas que são mais eficientes que as outras, digo pelo formato. Eu gosto muito daquelas em formato de cruz, por exemplo, de X, que elas têm até mais bocas ali para dimensões diferentes de porca e pode ser bem útil numa eventual situação em que você precise auxiliar outra pessoa que às vezes tem outro veículo e o tamanho da porca da roda é diferente. Enfim, é bem útil, é interessante que você tenha esse equipamento no seu carro e é claro que ele esteja funcional, não tudo detonado, enferrujado ou mesmo com a pega do parafuso espanada. Então verifique se está em boas condições a sua chave de roda. O outro item que a gente pode considerar essencial para o veículo, é claro, é o macaco, né? Entra naquele conjunto de step, chave de roda e um bom macaco, lembrando que o macaco não é só para trocar pneu. Eventualmente, se você precisar suspender o seu veículo para verificar alguma coisa, o macaco vai servir, até porque tem carros que são muito próximos do chão, ou seja, eles são rebaixados. Então o macaco vai ser muito útil nessa situação. Mas vale lembrar que tem diversos tipos de macacos diferentes. Nós temos o macaco tipo sanfona, temos o macaco tipo cotovelo ou joelho, como falam, e a gente tem, por exemplo, o macaco tipo jacaré. Independente de qual for o tipo de macaco que você for utilizar, ou pode ser um macaco tipo garrafa, por exemplo,
Independente do tipo de macaco, é importante que você tenha um macaco no seu veículo. É claro que existe um pequeno detalhe, e isso é, na minha opinião, que eu vejo, tá? Eu prefiro macacos do tipo jacaré ao tipo cotovelo ou sanfona, né? E também o tipo garrafa, que é o macaco hidráulico tipo garrafa, que também vende no comércio. Isso porque, dependendo do local onde você for macaquear o seu carro, vamos supor que você furou um pneu e parou no lugar que ele é descida, quer dizer, ele tem uma descida, ele tem um declive, ou seja, o seu carro não fica reto, ok? Existe um risco bem grande de quando você macaquear o carro se deslocar em cima do macaco, fazendo com que o macaco se solte e o carro caia. Se você estiver lidando no seu carro nessa situação, pode ser que aconteça um acidente. Então o que acontece é que o macaco tipo cotovelo e o macaco tipo sanfona, se você não tiver com o carro bem firme ou bem plano, você tem um risco de o carro cair de cima do macaco na hora que você suspender o carro. Então o macaco tipo jacaré, ele dá um pouco mais de segurança nessa situação. Mas para garantir que esse problema não aconteça, ou para trazer mais segurança no efetuar a utilização do macaco, você pode usar um calço de roda. É comum a gente ver isso em caminhões, ônibus, mas tem calço de roda para carro. E, inclusive, se você quiser, você pode até fazer um, se você for meio professor Pardal aí, gostar de inventar as coisas, porque até com um pedaço de caibro de madeira você consegue fazer um calço. O calço você coloca na roda do carro justamente para ele não se deslocar. Então, quando você vai macaquear o seu carro, você pode pôr o calço na roda para fazer com que o carro não se desloque a hora que você suspender ele. Vai dar uma segurança a mais, é um item que não custa caro e você pode inclusive fazê-lo, que vai sair mais barato ainda, e é um item útil. Fora que muitas vezes, eu pelo menos tenho esse costume, quando eu paro o carro numa ladeira, certo? Eu não confio 100% no freio de mão e muito menos na marcha engrenada. Então eu coloco um calço para garantir que o carro não vai sair do lugar. Eu sei que muitas pessoas, quando encostam o seu carro em lugar assim, estacionam, param o carro em lugares com declive, as pessoas viram o volante e viram o pneu para o meio fio. Só que não é o ideal. Garante que o carro não vai descer? Garante, porque ele vai encostar no meio fio, logo ele fica preso ali. Só que é claro que não é bom para o pneu do seu carro. Inclusive não é bom também para o eixo, tá? Para o eixo do seu carro, não é muito saudável você ficar usando como o meio fio como encosto para o seu pneu. Então um calço vai ser bem mais interessante. Triângulo e outros indicadores de alerta. Um dos itens essenciais dentro do seu veículo para sua segurança é o triângulo. É tradicional, é obrigatório por lei e você deve ter um triângulo no seu veículo. Mas considere o seguinte fator: existe a forma correta de utilizar esse triângulo. Inclusive, a distância estabelecida é em torno de 30 metros do veículo, pelo menos, que você coloca esse triângulo. Até existem situações em que você considera a distância que você vai colocar o triângulo do seu carro de acordo com a velocidade especificada da via. Por exemplo, se a via é 50 km por hora, o máximo permitido, você vai colocar o triângulo a 50 metros do seu veículo. Isso porque quando uma pessoa está dirigindo, às vezes até ela perceber que um carro está parado na via, é tarde demais. E inclusive no escuro é pior ainda. Então, para evitar a eventual pancada, né, que a pessoa, por mais que ela veja o seu veículo parado na via, ela não acabe batendo em você, é interessante que esse triângulo alerte bem antes que existe um carro parado com problemas na frente. Então você tem que colocar esse triângulo numa distância razoável do seu veículo. Como eu falei, geralmente 30 metros do seu veículo, mas existe a situação de você colocar de acordo com a velocidade permitida na via. Se você parou com o seu carro logo depois de uma curva, é interessante que você coloque o triângulo lá no começo da curva. Por quê? Porque se vier um veículo rapidamente fazendo a curva, até ele ver você pode ser tarde demais. Então o ideal é que você coloque num lugar bem visível, para que a pessoa que estiver no outro veículo, seguindo na mesma direção que você, enxergue e perceba que há algo de errado. Fora o detalhe que à noite é muito mais arriscado e os triângulos são refletivos, quer dizer, eles dependem do farol do veículo que está vindo para serem enxergados. Mas já existem no mercado triângulos com LED, quer dizer, eles são igual uma lanterna. Então é muito mais seguro e vale a pena investir. Fora também nós temos sinalizadores, afinal de contas, quando você para o veículo, você pode ligar o alerta do seu carro, você deve ligar o alerta do seu carro para indicar que há um veículo parado na pista. Mas também, se você quiser acrescentar e deixar mais luminoso o seu veículo para chamar mais atenção,
existe as luzes, no caso, as mesmas luzes, ou giroflex, como as pessoas falam, né, para colocar no veículo. Geralmente é barato, tem uns que são magnéticos, então em situações de emergência você pode pegar ele, colocar em cima do seu carro, ligar no acendedor de cigarro do carro, né, que serve de carregador também, e deixar ele lá funcionando para alertar que o seu veículo está na pista. Lembrando que existem muitas situações de acidentes com veículos no acostamento, então todo cuidado é pouco. Fique muito atento, sinalize muito bem que você está naquele local e que você está com problemas. E é claro, preocupe-se em sinalizar a uma boa distância do seu veículo para que quem estiver vindo perceba bem antecipadamente que você vai estar parado naquele ponto da pista. Outro item interessante que dispensa muitos detalhes é o extintor de incêndio. Então os carros até então eram obrigatório o uso de extintor. Hoje já não é mais. Porém, você não pode ir por tudo que o Estado diz ou do que de acordo com a lei diz. Você está deixando na mão do Estado a sua segurança. Sim, o extintor ele pode ser útil. Dependendo do tipo de incêndio se vier a ocorrer no seu carro, é claro que talvez ele seja ineficiente pelo tamanho. Mas pequenos incêndios podem virar grandes incêndios. Se você conseguir combater o incêndio logo no início, ele não vai virar um grande incêndio. E para esse caso, o pequeno extintor do veículo vai servir. Fora que existem situações em que você tem um extintor pequeno e acontece algum incidente, como já aconteceu com algumas pessoas, de que outros motoristas pararam, pegaram seus extintores, que eram pequenos, mas porém mais de um extintor junto, maximizou o efeito e apagaram o incêndio em um outro veículo. Então vale a pena levar um extintor de incêndio no seu carro. Passando daí, a gente já passa dos equipamentos básicos necessários que a gente imagina no veículo. Mas outro equipamento interessante seria um iniciador de partida. Existem duas situações, ou você pode ter um iniciador de partida, porque às vezes a bateria do seu carro pode arriar e você não consegue dar a partida no seu veículo. O iniciador de partida é justamente para ajudar você a dar a partida, ele substitui a bateria na hora de dar a partida no seu veículo. Para isso também existe o famoso cabo de chupeta, só que daí você precisa de um outro veículo para fazer aquela ligação na sua bateria, para dar um up ali na energia, para dar a partida no seu carro. É claro que o cabo de chupeta ele é mais barato e você precisa de um veículo ali te auxiliando para fazer essa partida assistida que a gente fala. Já os iniciadores de partida, eles têm uma bateria própria que vai ajudar a auxiliar na partida do seu carro. Porém, é o tipo de equipamento mais caro. E alguns vêm até com algumas coisas a mais, vem com compressor junto, vem com lanterna, quer dizer, é um multifunção. Tem de vários tamanhos também, alguns maiores e alguns menores. Aí se você fizer uma busca aí por iniciador de partida para veículos na internet, você vai ver vários modelos diferentes, mas é um item bem interessante de você ter no seu veículo. Se não tiver um iniciador de partida, pelo menos um cabo de chupeta para você fazer uma ligação direta em outro veículo, é interessante você ter no seu carro. Um compressor de 12 volts, ou seja, um compressor que você pode ligar na sua bateria, na bateria do seu carro, ali no acendedor de cigarro. Você liga o compressor ali e você pode calibrar os seus pneus ou às vezes até encher um pneu que esvaziou. É um item super interessante porque ele é pequeno e é muito efetivo. Inclusive eu tenho um no meu carro, um pequenininho igual desses que eu vou mostrar aqui na imagem para vocês. Mas é claro, tem outros modelos, inclusive eu falei aqui do iniciador de partida, tem alguns conjuntos que já vem tudo junto. Até o iniciador de partida com o compressor. Então assim, vai do produto que você procurar aí na net para adquirir. Mas um compressorzinho desse faz milagre. Além de calibrar o pneu, numa situação de emergência, em que você faça um reparo no seu pneu, você pode recalibrá-lo. Tá? Tem situações aqui, eu já vou falar de um outro equipamento que vai complementar esse calibrador de pneu, que eu estou falando aqui para vocês, ele vai complementar. E então é um item interessante, não é um custo super alto e é um item legalzíssimo para você ter no seu carro. E já que eu estou falando aqui do compressor, que é um item interessante você ter no seu carro, é pequeno, portátil, você pode levar no seu porta-malas, você pode colocar em algum compartimento do seu veículo e na necessidade ele vai estar à mão. Só que esse compressor é para calibrar os pneus ou encher um pneu. Uma coisa interessante de você ter no seu carro, que não é tradicional, mas tem no mercado para vender e não é um bicho de 7 cabeças para usar, é um kit para fazer remendos no pneu. Remendos em termos, né? Hoje em dia é muito comum os veículos não terem câmara de ar no pneu. São pneus sem câmara, são tubeless, que a gente fala, né?
sem câmara de ar. E geralmente quando você pega um prego, um parafuso nesse pneu, você às vezes continua rodando com o carro e o pneu não chega a murchar totalmente. Só que ele vai perdendo o ar do pneu ali, ele vai murchando e você percebe que tem algo errado, logo você acaba se deparando com um prego, um parafuso enfiado no pneu. Quando você vai fazer o remendo, você paga 15, 20 reais no remendo e o que o borracheiro faz? Ele tira o parafuso e ele tem uma ferramenta específica para escariar, quer dizer, abrir o buraco melhor, e depois ele vem com aquela minhoquinha de borracha, né, numa outra ferramenta e tampa o buraco para você. Esse kit tem para vender e não custa caro e vale muito a pena. Ou seja, se você furar um pneu na estrada, com um parafuso, um prego, você mesmo pode fazer o reparo nesse pneu, logo com o pequeno compressor de ar que eu falei para vocês, você pode calibrar o seu pneu e seguir viagem tranquilamente. É um kit básico, vale a pena, ele é claro que ele é mais para furos na banda do pneu, quer dizer, para furos nas laterais, rasgos, aí seria necessário vulcanização, aí já não dá. Agora, para pequenos furos que são suficientes para deixar você na estrada, esse conjunto vai ajudar muito. Inclusive eu já comprei um, eu não recebi ainda, mas assim que eu receber eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Outro item interessante é você ter um galão de água no seu carro. Para você beber, não necessariamente. É claro que é interessante você ter água no veículo ali para você consumir. Até porque se você estragar seu carro na rodovia, vai saber quanto tempo você vai ficar lá até chegar um socorro para você, ou até mesmo até você conseguir reparar determinado problema que aconteça. Só que nesse caso a água é para o carro. Água em termos, tem gente que usa água no radiador do carro, no sistema de arrefecimento do carro. O ideal é você usar o fluido de arrefecimento. Então entenda que o água que eu estou falando é que água seria um quebra-galho se você não tem fluido, né? Se você não tem fluido de arrefecimento, você pode pôr água e, é claro, o carro vai sim conseguir rodar com a água como fluido de arrefecimento. Depois, é claro, se necessário, troque e coloque o fluido de arrefecimento. Ou leve fluido de arrefecimento com você. Isso porque eventualmente um pequeno furo numa mangueira ou um furo no radiador, às vezes pode pingar água e é claro que enquanto você está rodando, a água vai pingando, às vezes você até consegue rodar assim, né? Só que você tem que ir de tempos em tempos repondo a água, até achar um mecânico, até achar alguém que vai substituir ou reparar a peça para você. Então é legal você ter fluido de arrefecimento extra no seu carro, ou você pelo menos ter um galão de água para se acontecer algum vazamento e você ver que o nível da água está baixando, você conseguir fazer uma reposição para manter o carro seguro, o motor do carro seguro, até chegar num local onde dê para fazer um reparo ou uma substituição de peça. E é claro, se necessário, vale o mesmo preceito para o óleo do veículo, tá? Eu sei que carrinhos que já rodaram, né, bastante tempo, que já está com muitos quilômetros rodados, tem a tendência a baixar um pouquinho do óleo do motor, a dar uma leve abaixadinha no óleo, tá? Quer dizer, está queimando um óleozinho. Para carro que rodou muito é comum. O correto é você sempre conferir o nível do óleo do seu veículo e ver se ele está correto, inclusive fazer a substituição desse óleo. Mas é normal para carrinhos mais velhos que se você pegar uma viagem longa, dê uma baixada no óleo. Então é interessante se você levar um litrinho de óleo, geralmente um motor grande aí são 4 litros de óleo em média, um motor menor talvez um pouco menos, mas você levar um litrinho para completar o óleo do carro se for necessário. Dependendo do deslocamento que você vai fazer, entenda que pode baixar um pouco do óleo, é bom você ficar atento nesse detalhe. Outro item interessante de você ter no seu veículo é um conjunto básico de ferramentas, tá? Aí é bem variado, depende do veículo que você tem, certo? Depende do seu carro, depende de qual modelo, você vai usar um conjuntinho de ferramentas diferentes. Eu posso dar uma dica para vocês de algumas ferramentas que seriam interessantes você ter nesse kit de ferramentas no seu carro. Claro que com um pequeno kit de ferramentas você não vai conseguir consertar tudo, mas para pequenos reparos vai ser literalmente uma mão na roda. Então alguns itens que eu coloquei aqui, inclusive eu coloquei numa listinha aqui uma colinha, né? Um bom alicate, 3/8, um martelo de borracha, porque tem muitas peças no carro que às vezes podem estar presas e você quer soltar, só que você não quer machucar a peça. E se você pegar um martelo comum de aço e bater metal contra metal, você vai acabar causando dano na peça. Um martelo de borracha já resolve, é uma marretinha de borracha, já resolve esse problema e pode ser útil em algumas situações. Chaves comuns, Phillips, Fenda, só que a minha dica é que você adicione também chave Torque e chave Allen. Hoje em dia os carros novos têm muitos parafusos que estão no carro que abrem com esse tipo
de ferramenta, ou é Torque ou é Allen, então é legal você ter um conjuntinho. Uma ferramenta legal é um joguinho de ferramentas que você tem a chave e você pode trocar os bits que vão na ponta. Então ele tem um conjunto assim completo, é Fenda, Phillips, Allen, Torque. Então se você precisar, você tem uma chave e várias pontas, então você só troca a ponta. Um joguinho desse no carro não ocupa muito espaço e pode ser útil para diversas situações. É claro, eu não posso esquecer das chaves de boca, né? Então chave de boca ou estrela, como falam, alguns chamam chave estrela, é chave de boca. Tá? Um joguinho de chave de boca pode ser muito útil, você tem que às vezes apertar uma porca, soltar. Inclusive, eu diria para você que um joguinho pequeno é muito útil, mas você também pode comprar um joguinho de cachimbo, ele é o cachimbinho com também os bitzinhos, com as bocas, os bujõezinhos para colocar na ponta. É um jogo que também não ocupa espaço e pode ser muito útil. Ele vem com uma chavinha de catraca junto com ele. Vai ser muito útil ter um joguinho desse e é bem bacana porque não ocupa muito espaço e toda vez que eu vou tirar um parafuso do carro, 99% das vezes eu utilizo esse joguinho. Uma chave inglesa também é interessante. Então você ter uma chave inglesa permite que você pegue diversos tamanhos de porca ou cabeças de parafuso sextavado, né, numa chave só, e também é uma ideia de ferramenta interessante. Além das ferramentas que eu falei aqui para vocês, aí tem pequenos itens que podem ser adicionados no seu kit de ferramentas que vão ajudar muito também. A exemplo, entre as fitas Hellerman, que na verdade é aquela abraçadeira plástica que todo mundo conhece, ou engasga gato, enforca gato que chamam, né? Coitado do gato, deixa o gato em paz, né? Aquilo é uma fita Hellerman, ok? Então serve para fazer vários tipos de reparo prendendo as coisas. Aquilo serve para prender as coisas. Então se você precisar prender uma mangueira, por exemplo, do seu carro, que esteja eventualmente com a abraçadeira mais fraca, esteja escapando, a fita Hellerman ajuda a prender essa mangueira. Se você precisar prender um fio, precisar prender uma peça, a fita Hellerman vai ajudar muito. É super barato de comprar, é muito baratinho mesmo e vale a pena você ter no seu kit. Outro item que entra junto com a fita Hellerman seria o arame. O arame é universalmente perfeito para muita gambiarra temporária, né, para ajudar em vários sentidos. Fita isolante também é muito interessante, afinal de contas o carro tem um sistema elétrico e se você precisar fazer alguma emenda de um fio ou um fio que esteja desencapado no sistema elétrico, a fita isolante vai dar conta do recado e ainda vai ser útil em diversas situações. Junto com a fita isolante, eu colocaria uma fita de alta fusão. A fita de alta fusão ela é utilizada também para reparos elétricos, né? Ela é resistente à chama, inclusive, é muito bacana. Só que eu já fiz muita gambiarra, e falo por experiência própria, em ter às vezes uma mangueira furada, uma mangueira do sistema de arrefecimento, você tem um corte, um rasgo na mangueira, e eu fazia ali um reparo em cima com a fita de alta fusão, porque ela é feita de borracha. Então é como você ter uma borracha com cola ao mesmo tempo. Então serve e quebra muito galho mesmo. E é claro, se você quiser ter umas tiras de borracha também, não custa nada você adicionar isso aí. Vai ser interessante e só vai complementar mais o teu kit. Uma coisa que pode te deixar na rua são os tais dos fusíveis. E é sempre bom ter fusíveis extras. Inclusive, na maioria dos veículos onde você tem a caixa de fusíveis, você até já tem um espacinho para colocar fusíveis extras ali caso necessário. Vale lembrar que o fusível ele já é um sistema de segurança na parte elétrica do veículo. Então, quando um fusível estoura, é porque eventualmente você pode estar com algum problema elétrico, um curto-circuito, alguma coisa. Mas também já vi fusíveis acabarem estourando de velhos mesmo. Então, mesmo que você faça a troca desse fusível, fique atento ao sistema elétrico do seu veículo para ver se ele não está com algum problema. Lembrando que o fusível, no caso do carro, ele já é parte de segurança do sistema elétrico. Então quando ele estoura, já dá um aviso para você de que alguma coisa está errada. Dentro do seu conjunto de ferramentas também é interessante você ter uma lâmina. Se você precisar cortar alguma coisa, uma lâmina ou um bom estilete também serve. Às vezes você pode precisar cortar eventualmente algum material para poder fazer algum reparo e uma pequena lâmina que esteja de preferência afiada vai fazer bastante diferença. Assim como outros equipamentos, como você ter uma mangueira, afinal de contas eu falei aqui de galão inclusive de água, você ter uma mangueira para poder passar, né, o líquido do galão para o carro é muito interessante. Até um galão para eventuais necessidades de você precisar pegar combustível, se deslocar, buscar combustível em um posto,
também é interessante, assim como uma mangueira para passar esse combustível do galão para o carro. Então uma mangueira também vai ser bem útil e é uma coisinha bem simples e prática de você ter aí no seu veículo. Se você quiser ir mais além, você pode colocar uma pequena pá também, eventualmente se seu carro atolar, você precisar cavar em volta da roda. Uma pequena pá pode ser muito útil, seria um item mais improvável, mas também, se for o caso de adicionar no veículo, é uma boa pedida, é uma ferramenta útil e que vale a pena ter junto. E para complementar esse conjunto, aí você tem uma boa lanterna com baterias de preferência, porque é claro, dependendo da situação, se for um problema que você tiver aí à noite na estrada, você vai precisar de iluminação e a lanterna é um recurso valiosíssimo nesse sentido, tanto para reparos, quanto você tiver uma pane, alguma coisa no veículo, você ter luz com você é sempre essencial. Aliás, uma lanterna ela é útil no dia a dia, em todas as situações, ter uma lanterna junto com você é sempre uma vantagem. Uma boa corda também é um bom item, afinal de contas, corda, se você precisar rebocar alguma coisa, ou até mesmo uma corda é muito útil, já que a gente está falando aqui de situações desagradáveis que podem acontecer com você e o seu veículo. Uma eventual enchente, por exemplo, uma corda pode ser útil para você ancorar o seu carro, já que a gente tem noção e sabe, como eu já falei aqui no canal, que alguns centímetros, 30 centímetros de correnteza de água já é o suficiente para arrastar um carro, dependendo da força dessa correnteza, da velocidade dessa água. Então, muitas vezes uma corda pode ser útil para você ancorar seu carro para que ele não seja arrastado. E é fato que uma corda vai ser útil também para amarrar carga, depende do seu tipo de veículo. Se você tem uma caminhonete ou um carro que possui rack em cima e você precisar amarrar uma carga, alguma coisa, a corda está ali para isso. Claro que tem cintas de amarração para carga que você pode adquirir também, mas a corda é muito eficiente e é um dos top 10 nos itens de segurança. Mantenha também no seu carro um bom par de luvas, porque eu estou falando para vocês aqui em ferramentas, né, em você fazer reparos, e a luva ela é uma proteção para suas mãos. Então até eventualmente você vai trocar um pneu para proteger as suas mãos, não que seja essencialmente necessário, mas um bom par de luvas vai ser útil, até porque se você for mexer, por exemplo, no motor, em alguma coisa, é fácil você acabar machucando a sua mão. Então uma luva vai te trazer mais proteção. Dentro desse conjunto aí tem pequenos itens que podem ser adicionados, que na minha opinião seriam muito úteis. Por exemplo, um quebra-vidro. Quebra-vidro é uma ferramenta útil a partir do momento que, até numa situação às vezes de algum acidente, em que você tem alguma colisão, uma das coisas que acontecem é travar as portas do veículo, quer dizer, você não consegue sair de dentro do veículo porque a porta não abre, dependendo do tipo de acidente, de pancada que venha a ocorrer. E o quebra-vidro, ele é literalmente feito para isso, para quebrar o vidro do carro. Então ele vai gerar um pequeno impacto no vidro seco e o vidro vai estourar. O vidro do carro é vidro temperado, então ele vai se fragmentar em vários pedaços, permitindo que você se evada do veículo. E junto com esse detalhe dos cabos para carregar seu dispositivo, tenha mapas no seu carro, mapas de estradas e rodagem. Antigamente vendiam isso em livrinhos, né? Todo carro andava com um livrinho daqueles dos mapas. Eu acho que quem é das antigas aí deve lembrar que não tinha GPS fácil para todo mundo. Hoje é fácil você ter um GPS, não tem um custo alto, o próprio celular tem aplicativos com GPS, o próprio Google Maps é um exemplo, e você pode utilizar desse aplicativo para se orientar. Mas nunca é bom confiar 100% no digital, então se você tiver um mapa é muito interessante, pode ser muito útil e é um item de segurança que não pesa nem ocupa espaço. Então vale a pena você adicionar. E para finalizar essa lista enorme que deu esse vídeo gigante aqui para vocês, eu acrescentaria de suma importância, para fechar aqui com chave de ouro, eu sei que tem mais itens que podem ser adicionados. Aliás, eu conto com vocês aqui nos comentários, né, para a gente acrescentar mais itens que podem ser úteis no veículo. É o kit de primeiros socorros. Muita gente ignora, inclusive já chegou a ser obrigatório nos veículos e hoje não é mais, tá? Mas, como eu falei, não deixe a sua segurança dependente da lei, quer dizer, porque a lei manda eu vou usar, se a lei não obriga eu não vou usar. É questão de segurança. Tenha um kit de primeiros socorros. Às vezes a pessoa imagina que o kit de primeiros socorros é só para um eventual acidente, por exemplo, eu bati meu carro e me cortei e vou usar o kit de primeiros socorros. É claro que é meio sandice
eu falar para vocês que um grave acidente com graves ferimentos, você vai conseguir resolver o problema com um pequeno kit de primeiros socorros. Só que existem outras situações que o kit é aplicável, como eu falei na questão de manutenção. Às vezes você vai trocar um pneu, vai fazer um reparo, acaba batendo, acaba encostando em algo que é cortante, acaba se cortando, às vezes até se machucando com a própria ferramenta que você está usando, e o kit é útil nesse sentido também, né? Então não deixe de ter um kit. O tamanho vai variar. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre kit de primeiros socorros, não foi o primeiro que eu fiz e nem vai ser o último, né? A gente vai falar mais sobre o assunto. Mas tem vídeos aqui no canal, tem muita coisa na net sobre, então dependendo do tamanho do seu kit, você consegue atender demandas maiores ou menores. Então um kit pequeno geralmente vai ser para pequenas situações. Um kit maior, ele já vai conseguir te atender de uma forma mais abrangente. Então depende muito do que você quer colocar no seu carro e o que você quer carregar junto com você. E vai variar também a quantidade de pessoas na família, que geralmente utilizam o carro. Tem uma variação bem grande aí, mas vale a pena o esforço de você parar e analisar quais equipamentos seriam interessantes, quantidade de equipamentos dentro desse kit. É o tal do kit que não é barato de montar, mas que vale cada centavo que ele custa. Tem outros detalhes que poderiam ser acrescentados, é como você ter um alimento dentro do seu carro, um alimento seco, uma barra de cereal, alguma coisa para você se alimentar caso você tenha que ficar muito tempo parado na estrada, ou esperando socorro, ou resolvendo algum problema. Então você tem um alimento, você tem água para você consumir, assim como eu falei de água para o carro, água para você beber eventualmente, também é interessante. Você ter um jogo de roupas ou uma muda de roupas a mais dentro do seu carro é muito interessante, principalmente se o tempo estiver ruim, você tiver que sair para resolver um problema, você vai se molhar se estiver chovendo. Inclusive capa de chuva é um dos itens interessantes de você ter nesse kit, que vale muito a pena. E é claro, aí o céu não tem limites. Aí o que vier a mais que puder ser adicionado, que traga mais segurança e mais comodidade para você, é lucro e vale a pena. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo comprido pra caramba, mas não tem como a gente falar de equipamentos, ainda mais uma lista tão grande, sem ter um vídeo demorado. Mas eu faço com carinho para vocês, mesmo que o vídeo demore, que dê mais trabalho para editar, enfim, não tem problema. O importante é tentar passar a informação para vocês da melhor forma possível, certo? Esse que é meu objetivo. Não adianta eu chegar aqui e fazer um vídeo correndo e falar, ó, a lista é isso, 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 sem dissertar o assunto. Não é interessante, tá? Então o vídeo tá aqui no canal para você assistir quantas vezes e o tempo que você quiser, ok? Então não esquece de dar uma curtida no trabalho, dá muito trabalho para fazer isso aqui. Então eu agradeço todas as curtidas, se inscreva no canal, deixa o seu comentário aqui. Se você quiser fazer parte do clube de membros, a gente tem um grupo lá no Telegram, onde a gente troca umas ideias, né? E então se você quiser fazer parte, pode entrar no clube dos canais aqui a partir de R$ 2,99, eu acho, menos que uma Coca-Cola, né? Apesar que Coca-Cola tá a preço de ouro hoje, mas tudo bem. Menos que uma latinha de coca, vamos dizer assim, tá certo? Então você pode entrar no clube de membros. Se você acessar e entrar no clube de membros, você manda um e-mail para areaz.br@gmail.com dizendo assim, olha, quero entrar no clube de membros, no grupo do Telegram. Aí você manda o seu número de telefone e eu adiciono você lá no grupo de membros, de apoiadores do canal, que inclusive agradeço de coração por estar apoiando o nosso trabalho que há tanto tempo está no ar. Aí já são mais, vai fazer, se não faz mais, já está fazendo aí 10 anos de plataforma aqui, o canal Área Z, ok? Muito obrigado a todos, nos vemos num próximo vídeo do canal Área Z, fiquem com Deus e até mais!